Muito boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas. Muito obrigado a você que me dá o prazer e a honra da audiência, seja na capital, seja no interior. Programação na TV com você e por você, mais uma vez aqui na Band, em plena Páscoa, em plena Semana Santa. Muito bem? Dois temas do programa de hoje. Vou receber daqui a pouquinho o vereador do PSDB, Ednailson Rosênia, que está aí com dois projetos muito interessantes. Para a gente dar uma debatida aqui, quero que ele esclareça bem para a população. Né? O primeiro é o que estabelece cotas, né? Cotas para negros e afrodescendentes em todas as contratações, seja cargo comissionado ou efetivo, né? A nível de máquina pública do município de Manaus. E o segundo, um projeto que tenta, na verdade, livrar o centro da cidade da atuação dos flanelinhas, explorando comercialmente as vagas de estacionamento. Tá certo? É outro projeto também muito interessante para a cidade, mas que também traz uma certa polêmica e, na verdade, vai exigir uma certa discussão. Tá certo? Então, daqui a pouquinho, a presença do vereador Ednailson Rosênia como nosso convidado na primeira etapa do programa. E na segunda etapa do programa, como eu anunciei ontem, o programa essa semana está dando uma atenção muito especial e não poderia ser diferente sobre o momento, né, que todo o povo cristão, né, do mundo inteiro vive, né, que é exatamente a passagem da Páscoa, Semana Santa, os momentos de glória, de dificuldade, de sofrimento, né, de glória maior, que foi a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ontem recebemos aqui a presença do Padre Charles, né, que falou para todos os cristãos católicos do Amazonas, e vamos receber daqui a pouquinho a figura do apóstolo Francisco Edvar Alves, o apóstolo Teté, como carinhosamente ele é conhecido nos meios evangélicos, tá certo? Que comanda a Igreja Aliança Evangélica, e ele vai então, pela ótica, né, dos evangélicos, dos cristãos evangélicos, nos falar sobre o significado da Páscoa, né? E aí, como é que é esse negócio? Come carne? Só pode comer peixe? Como é que é? Né? E na verdade, todo o sentido, né? Na verdade, de acordo com a Bíblia, né? Dos momentos que todos nós estamos vivendo, tá certo? Acompanhando aí a reedição de todo o martírio, né? E de toda a glória de Jesus nessa época de Páscoa, entre o domingo de Ramos e o domingo de ressurreição, que será no próximo domingo. Tá muito bem? Então o programa está muito bacana e você fica à vontade também para participar. Nesse comecinho, só um pequeno comentário sobre alguma coisa assim que me chocou, né? Me chamou a atenção e creio que chocou toda a sociedade manauara e amazonense de um modo geral. Os marginais, os bandidos, né? Eles agridem, invadem as casas, né? Agridem as famílias, roubam, matam, né? Estupram, fazem de tudo, né? E agora eles resolveram agredir as escolas, né? Resolveram assaltar as escolas, né? A escola Alfredo Fernandes, aí no bairro Nova Esperança, né? Domingo passado, né? Foi assaltada, né? Depredada, levaram o que bem entenderam, né? E assim numa falta de respeito tão grande, né? Meu Pai do céu, né? Quando se assalta, quando se invade, quando se rouba uma escola, né? Você está roubando um prédio, né, um bem que representa o templo do saber, né? Não há nada mais precioso para uma comunidade do que uma igreja, e de maior valor do que uma igreja e uma escola, né? Então, a gente espera que a polícia realmente dê uma dura, né, nesses marginais. A gente sabe que a escola não era dotada de câmera de segurança, o que é lamentável, né? A SEDUC tem que providenciar, tem que ver essa situação. Vigia só não adianta, né? Vigia só não adianta, os caras passam por cima, né? E às vezes até os vigias se macomunam, né? Tem isso também, né? Então, é importante que haja, na verdade, todo um aparato de segurança. E hoje as câmeras de segurança, né, são fundamentais. Qualquer boteco que você abre hoje, tem lá uma câmera de segurança. As ruas estão todas monitoradas. Como é que uma escola, que é um bem tão precioso, um patrimônio, né, tão valioso para a sociedade, não tem lá suas câmeras de segurança, né? Não deixa de ser um certo desleixo, uma certa falta de atenção, tá, e de cuidado da própria SEDUC, já que essa escola é uma escola estadual, tá bom? Vamos a um breve intervalo
E a gente volta já recebendo inicialmente o vereador Ednailson Rosênia e em seguida, na segunda etapa do programa, receber com muita alegria, com muito prazer também, a presença do apóstolo Francisco Edvar Alves, da Igreja Aliança Evangélica, para nos falar sobre a importância, o significado da Páscoa pela ótica do povo evangélico. Tá muito bem? A gente volta. Vereador Ednailson Rosênia, PSDB, obrigado pela presença, muito boa tarde. Muito obrigado, Nonato, obrigado aos telespectadores do Programação na TV, aqui na Band. Prazer muito grande, uma alegria estar nessa tarde falando um pouco do nosso mandato, falando um pouco das nossas ações na Câmara Municipal de Manaus. Correto. E a gente sempre vai estar trazendo aqui vereador, enfim, políticos, né? Afinal de contas, eles são eleitos para, né, lutarem pelo povo, elaborarem bons projetos e tudo mais. Eu achei esses dois projetos assim, extremamente interessantes, né? O primeiro, vereador Rosênia, é sobre essa questão do estabelecimento de uma cota, né, para negros e afrodescendentes nas admissões, né, seja via concurso, enfim, ou seja, cargos comissionados, né, a nível da máquina pública municipal. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a essência desse projeto. Nonato, primeiramente eu quero começar a minha fala deixando claro uma posição anterior que eu tinha com relação às cotas raciais. Eu entendia como desnecessária, eu entendia como segregadora, em vez de inserir, eu achava que segregava. Contudo, tem coisas que você precisa se aprofundar para você entender melhor. Isso aconteceu comigo também na causa animal, que eu entendia que enquanto tivesse uma criança passando fome, não se poderia investir nada com o animal. Hoje eu penso diferente. Hoje eu sei que a causa animal é muito mais ampla. E eu acho que o senso de renúncia é inerente a quem quer realmente evoluir. E eu renunciei os meus pensamentos com relação às cotas raciais. A gente entende que, partindo do princípio que todo mundo tem direitos iguais, não se pode ter cota. Tudo bem. Só que quem tem um curso superior, quem tem uma pós-graduação e quem é negro, infelizmente, ainda padece com preconceito. O preconceito, Nonato, ele está impregnado de forma subjetiva na cabeça das pessoas, na cabeça da sociedade. Até porque, se a gente for analisar mais friamente, tem pouco tempo que se aboliu de forma definitiva a escravidão e a segregação racial no Brasil, e muito mais pouco tempo em áreas muito conhecidas da gente, como a África do Sul. Em que consiste esse projeto? 20% das vagas efetivas, comissionadas e até de estagiários do Serviço Público Municipal serão destinadas aos 4% da população negra de Manaus. Ou seja, a população afrodescendente vai disputar entre si. O que vem na esteira, e eu quero aqui deixar registrado, que é uma extensão de uma mensagem ao Congresso Nacional da presidente Dilma. Só que não atendia a municipalidade. Eu, como vereador, é meu dever, né? É meu dever fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu acho que, infelizmente, o projeto de cotas raciais é um mal necessário. O bom seria que isso não existisse. O bom seria que não houvesse nenhum tipo de preconceito. O bom seria que um negro tivesse as mesmas condições de igualdade em uma entrevista de emprego. Infelizmente, não é o que acontece. Infelizmente, não é o que verdadeiramente ocorre hoje nas empresas e no mundo real. E essa cota vem de uma maneira, principalmente simbólica, amenizar esses problemas. Quer dizer, na sua visão, então, a questão da discriminação não acontece quando da efetuação dos concursos públicos, por exemplo, porque ali é por escala de competência mesmo, né? Os aprovados e tal e tudo mais. Mas é um pouco mais atrás, né? Esse processo que barra um pouco o negro, o afrodescendente. Né? Infelizmente é cultural. O que a gente quer? 20% tem 100 vagas, separa essas 20 vagas para serem disputadas entre os negros pré-cadastrados, entre os afrodescendentes pré-cadastrados. É só isso. Eu sei que é um projeto polêmico, eu sei que eu não tenho um apoio de 100% dos vereadores, eu sei que muita gente não irá concordar comigo, mas nunca foi fácil nada e não vai ser dessa vez que vai ser fácil. A gente vai tentar aprovar, primeiramente na primeira comissão, Constituição, Justiça e Redação, depois passar por todas as comissões e tentar levar a aprovação
ao plenário. Não vai ter nenhum custo adicional ao erário público, por se tratar apenas de uma medida administrativa. O fato é que vai ter muita relevância na vida de quem precisa. Só quem é negro sabe como é difícil conviver com aquelas piadinhas subjetivas, aquelas piadinhas que todo mundo pensa que é carinhosa, que é brincadeira, mas na verdade tem um fundo de verdade, tem um fundo de preconceito muito forte ainda, infelizmente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Correto. Estava lendo aqui que em março, né, a Câmara Federal já aprovou um projeto de lei que autoriza, né, aliás, de autoria do governo federal, que reserva 20%, né, das vagas de concursos públicos da administração federal para negros, né? Mas esse projeto do governo federal não incluía os afrodescendentes, só negros especificamente. Só na esfera federal, né? Só na esfera federal. Não é extensivo aos municípios, às câmaras, às secretarias, às autarquias municipais. É um projeto que abrange somente o serviço público federal. E não irei negar que houve uma inspiração nessa mensagem da presidenta Dilma ao Congresso Nacional. Eu acho que até para haver hegemonia, quando o projeto é bom, eu sou do PSDB, sou vice-líder do prefeito Arthur, mas quando o projeto é bom, a gente não tem que ter nenhum tipo de acanhamento em fazer, copiar ou então melhorar. Então eu acredito que para a comunidade negra de Manaus, que não é pequena, para a comunidade que ajudou a construir essa cidade, eu acho que só vem somar, só vem ajudar e não vai atrapalhar ninguém. Eu acho que enquanto nós estivermos enraizados na cultura do nosso povo, esse preconceito, por mais subjetivo que seja, a gente tem que lutar contra ele. Correto. E os segmentos representantes aí da cultura negra, né, dos afrodescendentes, eu estou vendo aqui que o coordenador, a coordenação amazônica da religião de matriz africana e ameríndia, Alberto Jorge, ele falou aqui o seguinte, né? É gritante o desnível social, econômico e profissional dos negros, não apenas em Manaus, mas no país. Quer dizer, ele aqui já está, então, concordando com o seu projeto. Sem dúvida, eu não cheguei, não foi ele a autoridade, digamos assim, um representante da classe negra da qual eu conversei, mas eu acredito que eu irei ter apoio, sim, da comunidade negra, né? O PSDB tem uma divisão dentro do partido que é capitaneada pela senhora Eleumeia, que é o Tucanafro, em que se busca políticas para se diminuir a segregação negra no Brasil, que ainda existe. Então eu acredito que a luta vai ser longa, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, com a graça de Deus. Correto. Bom, o senhor está também lutando aí para a aprovação de um outro projeto, né, que visa exatamente proibir, né, a utilização dos espaços, né, de estacionamentos, né, nas ruas do centro da cidade, visando lucro financeiro, como é o caso dos flanelinhos que trabalham, né, ali guardando as vagas e tal, e recebendo o seu dinheirinho. Eu queria que o senhor explicasse a natureza desse projeto e a sua preocupação com esse problema. Nonato, em 2003, a Câmara aprovou uma regulamentação que tratava do uso do espaço público por flanelinhas. Existe uma lei de 2003 que, digamos assim, que regulamenta. Em 2003, há 11 anos atrás, Manaus tinha mais ou menos 400 mil carros que tem hoje. Ou seja, eram 400 mil pessoas que não passavam pelos problemas que hoje muitos motoristas passam. O que me fez tomar essa decisão foi o relato de dezenas de pessoas, sobretudo de mulheres, que viviam sendo vilipendiadas por guardadores de carro. O que se instalou nas ruas do centro da cidade de Manaus é uma verdadeira milícia para se lotear espaços públicos, para se coagir motoristas, para se intimidar. Na verdade, Nonato, o que se faz hoje é se pagar para não ter o carro riscado, para não ter o carro arranhado. Isso é um absurdo. Não se pode ter uma lei que se regulamente um crime. O que muitos flanelinhas fazem hoje no centro da cidade de Manaus é crime. É crime. E você vai dar um valor que você entende que aquele valor é o justo, ele se irrita com você. E se for senhora, se for senhorita, ela fica até com medo de ser agredida. Isso é um absurdo. O artigo 5º da Constituição deixa claro e garantido o direito de ir e vir.
Não se pode, de forma nenhuma, você, para estacionar o seu carro na rua da sua cidade, ter que pagar um valor pré-estabelecido e, se não pagar, ser vilipendiado por um guardador de carro que, muitos deles, não são todos, mas muitos deles sustentam o vício guardando carro na rua. Isso é um absurdo. A gente vai tentar fazer uma emenda a essa lei, para que essas pessoas que trabalham nas ruas guardando carro possam ser aproveitadas no Zona Azul, possam ser aproveitadas de uma outra maneira, mas não dá mais para a população da cidade de Manaus admitir que se seja todos os dias vilipendiada por guardadores de carros inescrupulosos, guardadores de carros que, na minha opinião, praticam crime de coação. Todo mundo que tem carro já passou por esse problema. Todo mundo. Agora, o que falta é alguém pôr o dedo na ferida. Por quê? Porque tem medo de perder o voto de uma classe, tem medo de perder, de entrar numa polêmica e perder sua densidade eleitoral. Eu não quero ter esse medo, eu acho que eu tenho que fazer o que meu coração manda, e meu coração manda lutar pela cidade de Manaus. Eu acho que isso é uma luta que tem que ser encampada por todos os vereadores, e a gente tem que barrar isso. Isso tem que acabar, sem estar pensando em política, sem estar pensando em nada. Eu acho que é um problema que se gerou no centro da cidade de Manaus, um problema social. E tem que ser enfrentado como deve ser enfrentado. Olhando agora pelo lado assim da solução, né? Da solução, do encaminhamento, né? Das pessoas que lidam com esse tipo de serviço, né? Os flanelinhas, né? O prefeito, o que acontece é o seguinte: o poder público vai permitindo, né? Chega um, chega dois, não se estão aproveitando, daqui a pouco tem 1.000, tem 2.000, no caso dos camelôs, né? E aí passa a ser um fardo pesado para se resolver, né? O prefeito Arthur, ele, com um trabalho de muita sensibilidade, né? Com um cara muito competente, que era o seu secretário do centro, o Rafael Assayag, na verdade, conseguiu sensibilizar, né? Num processo de muito diálogo, né? E conseguiu, na verdade, né? Tá resolvendo o problema da retirada dos camelôs do centro, mas dando destino digno, né? Quer dizer, não lhe tirando a condição de sustentabilidade financeira, né? O seu projeto contempla também, eu sou contra, e o senhor não está generalizando, mas muita gente generaliza. Não são todos os flanelinhas que agridem, que na verdade pressionam, né? E chantageiam os donos de automóvel, né? Outros trabalham honestamente, de uma forma diferente. Mas a sua preocupação com a questão do desdobramento, né? Dar algum tipo de uma compensação para os flanelinhas se retirarem do centro através do seu projeto. O seu projeto contempla esse tipo de... Já existe um projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus, foi aprovado no ano passado, que é o projeto de Zona Azul. Os flanelinhas se apropriaram dos estacionamentos do centro da cidade porque o poder público deixou para lá. Eu acho que a Zona Azul tem que aproveitar... O Zona Azul chegou a ser implantado, chegou a funcionar, mas... Está sendo licitado. O Zona Azul está sendo licitado. Pois é, mas houve uma época que ele chegou a funcionar, né? Eu não lembro dessa época. Parece que eu não lembro. Mas está sendo licitado, eu acredito que... Mas não foi avante, né? Lógico, eu acredito que no projeto básico do Zona Azul contempla a utilização da mão de obra dos flanelinhas. Só que eu quero lhe dizer, logo antecipar, a maioria dos flanelinhas não vai querer trabalhar na Zona Azul, não. Porque ele ganha muito mais lá cuidando dos 30 metros que ele tem na rua, ali na José Paranaguá, cuidando dos 20 metros que ele tem na 7 de setembro. Aquilo ali virou uma milícia. Eu acho que a gente tem que encarar de frente, é um problema sério. Né? E se for preciso a Câmara Municipal tomar as atitudes que devem ser tomadas, a gente vai tomar. Eu acho que não dá para Manaus ficar refém de classe nenhuma. Não dá para Manaus ficar refém mais de classe nenhuma. Eu acho que qualquer classe é menor do que a cidade de Manaus. A Prefeitura tem que tomar uma atitude para realocar essas pessoas? Sim, tem. Mas os que não quiserem, a gente vai ter que criar uma maneira de coibir. Eu acho que o logradouro público é do povo. O estacionamento público é do povo. A Zona Azul não vai atender todas as ruas do centro. Mas as que sobrarem, a gente tem que proibir o uso. Eu tenho que estacionar o meu carro no centro da cidade e não ter que me preocupar com ninguém. Não ter que me preocupar que vão arranhar meu carro, que vão esvaziar o pneu e que quando eu chegar e não tiver dinheiro para pagar, que ninguém vai me ameaçar. Só isso. Só isso. Não são todos? Não são todos. Mas eu desafio alguém na cidade de Manaus, que já estacionou no centro e nunca teve problema com flanelinha. Eu desafio encontrar alguém. Não, isso é verdade, né? Isso é verdade. E a gente não entende, né? A gente está vendo aí o prefeito Arthur tomando as iniciativas e tentando colocar ordem na casa. Tomara que já ele olhe para esse segmento também, tá certo? E eu rogo, né, que o seu projeto seja aprovado,
tá certo? E que venha uma solução compatibilizadora, né? Que resolva, que livre os que têm automóvel, né? Desse tipo de pressão e até de chantagem dos flanelinhas, e que, na verdade, né, e permita esse recolhimento, né, desse dinheiro, dessa taxa, para os cofres públicos, né? Para investir na escola, na saúde, na educação, etc. Eu acho que o poder público não pode perder o pulso, não pode perder o controle das atribuições que constitucionalmente cabe ao poder público prestar à população, né? Entregar as ruas da cidade, o estacionamento nas ruas da cidade, para pessoas outras, né? Que não seja uma lei disciplinada, municipal, direitinho, com fiscalização e tal, né? Realmente, eu quero lhe parabenizar por estar atacando, né, esse problema de frente, e o programa fica à disposição para, no par e passo, no andar da carruagem, tá certo? Abrir novo espaço e acompanhar. Nós vamos também ouvir outros segmentos da sociedade, tá certo? Acerca do seu projeto, e parabéns por estar enfrentando assim de frente e buscando, lutando, né, por alternativa de solução para problemas que estão aí a olhos vistos, né, e que a população enfrenta todo dia. Nonato, eu que agradeço o espaço no seu programa, um programa dirigido por uma pessoa de tremendo espírito público como você. Eu acredito que Manaus está sendo refundada na administração do prefeito Arthur. O prefeito Arthur não está tendo medo de encarar de frente problemas crônicos que Manaus tinha. Manaus está com cara nova, Manaus está voltando a sorrir. E quando você faz uma reforma, quando você faz uma faxina, é impressionante como as coisas ficam meias desarrumadas, e a impressão que dá é que é um caos, né? Mas isso vai passar. Eu acho que Manaus caminha para ser uma metrópole, mas de uma metrópole verdadeira, uma cidade que respeite o ser humano. Porque não dá para você ter uma cidade que não respeite o ser humano. Você tem que pensar sempre nos munícipes, nas pessoas que moram nessa cidade, nas pessoas que realmente amam a cidade de Manaus. E os problemas que chegarem, a Câmara vai enfrentar, está enfrentando e vai enfrentar. Nós, ano passado, tratamos o caso dos mototaxistas com maturidade, tratamos o caso dos camelôs com maturidade, regulamentamos micro-ônibus, ou seja, pontos nevrálgicos, pontos, assim, digamos assim, muito discordantes, que eram empurrados com a barriga por administrações anteriores. Nós tivemos a serenidade de encarar de frente. O prefeito Arthur sabe que Manaus é muito maior que qualquer vereador, que qualquer administrador. E a gente tem que tratar Manaus assim, com a grandeza que ela realmente tem. Perfeitamente. Obrigado, foi um prazer receber. Eu que agradeço. Vereador Ednailson Rosnênia, um abraço ao nosso querido Hudson, assessor de comunicação do vereador, também presente aqui, ali recebendo as bênçãos do pastor, do nosso apóstolo, né, apóstolo, que já vai estar com a gente. Foi um prazer muito grande, vereador. Vamos a um breve intervalo e, na volta, recebo aqui o apóstolo Francisco Edivar Alves, ele que é o grande comandante espiritual da Igreja Evangélica, Aliança Evangélica, para falar com a gente sobre Páscoa, Semana Santa, esse sentimento bacana, né, que invade os corações de todos nós e que a comunidade, que a sociedade respeita, né, e comemora de uma forma extremamente sensível, tá bom? Muito bem, vamos falar agora de Semana Santa, de Páscoa, tá certo? Recebo o apóstolo Francisco Edivar Alves, né, apóstolo e líder espiritual da Igreja Aliança Evangélica, que nos dá o prazer da presença para falar sobre Páscoa, sobre Semana Santa. Apóstolo, boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Nonato, eu quero agradecer a oportunidade e uma boa tarde para toda a comunidade evangélica, para todos aqueles que estão em sintonia com esse programa legal. É um programa que leva uma mensagem diferenciada, Ação na TV. E a Páscoa é o que nós queremos falar nesse momento para você. Então vamos começando, né? Vamos começando, né? Claro que todo mundo, os cristãos, que lê a Bíblia e tal, acompanha, sabe o significado da Páscoa, né? Há alguma diferença na celebração, no entendimento, na visão de entendimento da Páscoa, de como se deve celebrar, apóstolo, da visão dos evangélicos para as demais, a católica, as demais religiões? Primeiramente, vamos relatar como surgiu a primeira Páscoa. Imagine que o povo estava no Egito. Então, no Egito não havia nenhum tipo de celebração, nenhum tipo de comemoração de nada. Eles eram escravos. E, de repente, Deus pede com que Moisés tire o povo do Egito, mas alguns dias antes, Deus celebra ali, Deus faz com que eles tenham uma celebração para ficar na memória
e o nome dessa celebração se chama Páscoa, que quer dizer passagem do Egito para a terra prometida. Então, qual era o cardápio dessa festa? Qual era o cardápio da alimentação? Cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Era isso que eles tinham que comer, e a partir dali, a partir daquela data, cada ano, eles não eram judeus, eles eram hebreus. Quando eles chegaram na terra prometida, em Canaã, aí sim que se tornaram os judeus. Mas aí eles começam a ensinar para os seus filhos: olha, um dia a gente estava lá no Egito e Deus nos libertou e agora nós vamos comemorar a nossa libertação. Então, a Páscoa é a libertação, saída do Egito para a terra prometida. Correto. Quer dizer, a Páscoa, ela já, na verdade, é celebrada há praticamente uns 400 anos antes de Cristo. José e Maria cansaram de levar Jesus a participar da celebrar festa. A Páscoa, né? Então, essa questão, por exemplo, a Igreja Católica defende, olha, não recomenda, né? Não se deve comer carne, mas evitar carne, comer mais peixe na Semana Santa. Na visão dos evangélicos, como é que fica essa situação? É o seguinte, imagine que alguém tem só uma galinha no seu freezer sexta-feira. Então, isso não deve ser um peso para essa pessoa. Então, ela vai comer aquele, tanto que a refeição da Páscoa recomendada por Deus, a refeição era o cordeiro, não era peixe, era um animal. E esse animal era um animal de um ano, que mais tarde esse animal tipificava a figura de Jesus. Então Jesus, ele comemorou a Páscoa com seus discípulos. E qual era o alimento? O pão e o vinho, né? E hoje, se você quer comemorar com peixe, com carne, com frango, se você tem condições de comprar um cordeiro, que é difícil nessa cidade, né? Comemore com cordeiro. Se você não tem condições, comemore com peixe. Mas faça algo lembrando dos benefícios que ele fez por você. Correto. Estava ouvindo aqui no ponto, lhe ouvindo e ouvindo aqui no ponto nosso supervisor de operação da nossa Band, né? O Júlio César, né? Passando os seus conceitos sobre... E ele me lembrava... Ô, Júlio, esse último item que você falava, Júlio, qual é que você... Isso. E o Júlio estava me lembrando aqui, né? Que a Páscoa, na verdade, aqui a gente conversa também assim, pelo ponto, né? O Júlio lá dentro e eu aqui, né? E temas religiosos, né? Na verdade, interessam, todo mundo fica focado, né? Você de casa, claro, também, né? Mas me parece que é a festividade, é a celebração assim, mais importante da religião cristã, né? Exatamente a Páscoa, né? Isso. Porque para nós hoje, para os evangélicos, a Páscoa é quando você entende que Jesus Cristo, quando João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela época, cada vez que você entrava no templo, você tinha que matar um animal. Quer dizer, hoje... o IBAMA teria uma grande dificuldade, porque cada vez que você pecava, o animal ia ser morto pelo seu pecado. E Jesus Cristo se colocou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, logo, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele resolveu o nosso problema. Se ainda vingasse essa história do cordeiro, do animal... Não teria mais nenhum animal na face da terra. Não houvesse quantidade suficiente de animais, né? Para a quantidade tamanha de pecados, não é, apóstolo? Agora, Nonato, existe uma tradição que na minha época, quando tinha meus 15 anos, na Sexta-feira Santa, não se podia fazer absolutamente nada. Quer dizer, é uma tradição que com o passar do tempo... as pessoas estão perdendo o temor, estão perdendo a reverência. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo outro, não podia varrer a casa, não podia bater na criança na Sexta-feira Santa. Agora, só que isso deveria ser todos os dias, esse respeito pelo próximo, esse respeito por Deus, pelas coisas sagradas. Quer dizer, todos os dias Deus consagrou como dia santo. Todos os dias
tem o mesmo valor diante de Deus. É verdade. Eu me lembro também, né? Minha mãe, olha, sexta-feira. E outra coisa, todo mundo respeitava mais, né? Respeitava. O próprio comércio, indústria, enfim, não abria nada. Não abria né? nada. Até a panificadora, a padaria da esquina também fechada. Tinha que comprar tudo antes, né? Porque na Sexta-feira Santa, realmente, era respeito absoluto, né? Apóstolo, como é que o evangélico celebra a Páscoa, né? Por exemplo, a Igreja Aliança Evangélica, né? Comandada pelo senhor, né? E as demais igrejas. A Igreja Evangélica comemora diferente? Não, normalmente, o que acontece sexta-feira e sábado, as igrejas, a Igreja Aliança Presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, por exemplo, na nossa igreja, sexta-feira, vai ter um musical, né? Uma programação voltado para a Páscoa. Então, sexta-feira tem um musical. Mas qual é a comemoração? Comemoração é a lembrança, você se lembra daquilo que ele fez por você, e isso te dá alegria. Porque comer, a gente come todos os dias. Não é só reunir as famílias, matar um cordeiro, ter o pão sem fermento, ervas amargas. Isso passa, mas a lembrança, os benefícios continuam até a tua eternidade. Correto. Em cima dessa visão que eu queria, na verdade, explorar um pouquinho o apóstolo, né? Pedir uma palavra sua sobre essa questão, né? De tudo que significa a Páscoa, né? Que justifica toda esta justificadíssima celebração, né? No mundo inteiro, né? Que tipo de sentimento deve ser passado e que deve, na verdade, continuar, né, no dia a dia, ser exercido, né, no dia a dia das pessoas, de todos os cristãos? Bem, para os judeus, nada foi tão importante para eles do que a saída do Egito. Egito é a figura do sistema sem Deus, é um sistema do mundo, Egito. E Faraó é a figura de Satanás. Então, imagine alguém. A Bíblia diz que só de homens tinha 600 mil pessoas que saíram do Egito, sem contar... Estavam sendo escravizados. Estavam sendo escravizados, né? Sem contar as mulheres e crianças. Imagine essa refeição para mais de 600 mil pessoas. Imagine o trabalho que deu. E o sangue desse animal era colocado nos umbrais da porta, porque no dia seguinte ia passar o anjo da morte para matar os primogênitos daqueles que não tivessem essa segurança. Então, hoje para nós, hoje os judeus comemoram do mesmo jeito que foi comemorado há quase 4.000 anos atrás, antes de Cristo. Então, hoje para nós, a nossa Páscoa é entender que o homem, Jesus de Nazaré, ele não é só, presta atenção, ele não é só uma figura bíblica, ele é também uma figura histórica. O mundo se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus existe e é real. Isso dá todo sentido para a nossa vida. Perfeitamente. Apóstolo, qual será a celebração da Igreja Aliança Evangélica nesta quinta, sexta, sábado e domingo? Nós estamos preparando uma grande programação que começará sexta-feira, no dia Sexta-feira Santa. Vamos ter sábado e domingo, todos os cultos, vamos estar falando, vamos estar pregando sobre o sentido da Páscoa. E a Páscoa, para nós evangélicos, é quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e recebe esse Cordeiro Pascual como seu alimento principal, né? Então, Jesus, quando ele está dando a Santa Ceia, a última Páscoa dele, ele não usa o Cordeiro, porque ele é o Cordeiro. Ele disse aqui, eu estou dando para vocês o pão, isso aqui é o meu corpo. O vinho, que significa, isso aqui é o meu sangue. Então, ele mesmo usa esses elementos para dizer que ele agora é responsável pela nossa Páscoa. Perfeitamente. Bom, agora temos ainda 2 minutinhos, queria falar um pouquinho, né, da igreja que o senhor comanda, com tanta sabedoria, com tanta elevação espiritual, né? Nos fale um pouquinho, a Igreja Aliança Evangélica, a sua sede é ali no bairro de Santo Antônio, né, na rua Raul de Azevedo. Número 777. Isso. E quantos templos tem a nível de estado do Amazonas? Bem, hoje
hoje eu vou chutar, eu não sei com convicção, mas nós devemos ter uns 30 templos em Manaus, e mais ou menos umas 5 igrejas hoje no interior. Temos igreja em Curitiba, 7 igrejas em Curitiba, temos igreja em Minas Gerais, uma média de 8 igrejas, temos igreja no Mato Grosso, temos igreja em São Paulo, e tudo começou com aquela igreja, uma igreja pequenininha, com 28 pessoas. O senhor foi o fundador da Igreja Aliança Evangélica. Isso. Começamos ali. É uma igreja não só estadual, como nacional. Nacional. Uma igreja em vários estados já, para a glória de Deus. Perfeitamente. Eu quero aproveitar, Nonato, tem muitas aliancistas que estão nos assistindo. Nos dando o prazer da audiência. Eu quero mandar um abraço para vocês e esperando que vocês compareçam sexta e sábado e domingo nas nossas programações da festividade da Páscoa. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. A Igreja Aliança Evangélica, ela participa, sim, ela executa várias atividades sociais, não é, apóstolo? Né? Eu tive a oportunidade de cobrir um café da manhã, botei essa matéria no ar com muito prazer, mas olha, é um lauto, não é cafezinho, não, é um lauto café da manhã, tá certo? Que a Igreja Aliança Evangélica oferece todos os domingos pela manhã, né? A comunidade toda está convidada e já está havendo até necessidade de ampliar os espaços. Né, apóstolo? É tanto que o nosso projeto, domingo passado, demos café para 450 pessoas. Nosso projeto é 1.000 pessoas tomando café conosco ali domingo pela manhã. É um café regional de graça. Mas não é só isso. A Igreja Aliança atende com um dentista, atende com acupuntura, corte de cabelo. Então, todo o trabalho social que você puder imaginar, nós estamos fazendo isso às quintas-feiras. Perfeitamente. É o dia de Atos, né? Chamado Dia de Atos, mais um dia de Atos. Todas as quinta-feiras, a partir das 2 horas. Muito bom. Realmente é uma ação diferenciada da Igreja Aliança Evangélica. Após, já estamos no finalzinho, quero agradecer a sua presença, foi uma honra muito grande recebê-lo, tá certo? E a sua mensagem final de Páscoa, né? A todos os que nos dão o prazer de nos ver nesse momento. Quero dizer para todos, telespectadores, que nós não estamos de luto. Jesus Cristo ressuscitou. Não sofra, não fique triste com esse dia. Não permita que esse dia, Sexta-feira Santa, venha trazer tristeza, porque Ele, o dono da festa, aquele que morreu, depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Feliz Páscoa para todos. Deus abençoe. Muito obrigado, apóstolo. É verdade, né? Porque muita gente só se lembra, por essa época, só da crucificação, do momento doloroso de Jesus, né? Mas se esquece que houve um momento glorioso, né? Quando no domingo ele ressuscitou, né? Então, realmente não há motivo para tristeza, tá certo? Foi um prazer recebê-lo, apóstolo. Grande abraço a você de casa, nos deu o prazer da audiência. Amanhã, 2h20 em ponto, aqui comigo na Band Ação na TV. Grande abraço e até lá.